Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito ao quem vem e ao seu reino o louvor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um instante, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, pois somente Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos sua ajuda, seu auxílio, para que esta palavra também nos alcance e nos transforme hoje. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, a Igreja celebra hoje uma festa com um título longo, solene: Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Rei e Senhor, Rei do Universo, não Rei dos católicos ou dos protestantes, não Rei de um território ou de alguns territórios onde alguns se submetem, mas Rei e Senhor do universo. Significa que o senhorio de Cristo ultrapassa e supera todas as formas e convenções de divisões e subdivisões que fazemos em nossa lógica humana e em nossa organização do mundo. Ultrapassa e supera
porque Ele é Senhor não só daqueles que professam a fé nele, mas Ele é Senhor também daqueles que nem o conhecem e que morreram e morrerão sem sabê-lo. Ele é Rei Senhor do universo, não só das pessoas, da humanidade, mas de todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, como professamos no credo. Ele é Rei Senhor de tudo que ultrapassa as formas, os matizes que nós estabelecemos na maneira de configurar nossa visão do mundo e nosso enxergar da realidade. E é um rei, chamado por Bento XVI, por um rei que se mostra rei de um modo paradoxal. Porque nos evangelhos, ao longo dos anos, hoje nós encerramos a leitura do Evangelho de Marcos. Estamos com o texto de João, porque João ajuda a gente a entender Marcos, porque Marcos é um evangelho bem breve. Mas hoje também encerramos o ano litúrgico, encerramos a leitura do Evangelho de Marcos. Domingo que vem já será um ano novo no calendário litúrgico e iniciaremos a leitura do Evangelho de Lucas. Encerramos o ano, o calendário das celebrações, com uma festa de Cristo Rei, colocado no centro da nossa vida, para significar exatamente o que é, que tudo em nossa vida só encontra sentido e razão de existir quando colocado aos pés e ao senhorio de Jesus, quando submetido ao senhorio de Jesus. As suas mais preciosas conquistas, as suas melhores realizações, de novembro do ano passado até hoje, as suas mais difíceis provações, dificuldades, tribulações, sofrimentos, tudo em sua vida encontra o seu sentido último. Se você quer ser uma pessoa que encontra sentido no seu viver, esse sentido só se alcança quando colocado e submetido ao senhorio de Jesus. Tá claro? Não é você que diz que Ele é Senhor porque ficou como você quer. O senhorio não é seu, o senhorio é dele, ainda que tudo tenha ficado com o contrário do que você queria. É paradoxal. Bento XVI chama de um senhorio paradoxal, porque Ele é Senhor, inclusive quando há uma multidão de derrotados, como os mártires, mortos e estrangulados pelos impérios que recusaram o testemunho daqueles que pregaram o Evangelho e foram martirizados. É Senhor também no fracasso e na derrota. E Ele mesmo experimentou esse fracasso humilhante, exposto e execrado nesse diálogo com Pilatos. Vamos lá? No seu folheto, número 11, esse texto é muito exigente. Curiosamente, em toda festa de Cristo Rei, o Evangelho está associado ao drama da cruz. A gente vai entender isso logo. Naquele tempo, Evangelho de João, capítulo 18, versos 33 a 37. Vamos lá? Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Pilatos chamou Jesus porque fora tramado um esquema por parte dos judeus. Os judeus queriam condenar Jesus à morte, não porque ele se fazia rei dos judeus, mas porque ele se dizia filho de Deus.
Filho de Deus. Porque a esperança deles não era uma esperança de Deus intervindo na história desse modo, como Jesus traz. Eles imaginavam que que o Messias enviado iria restaurar o reino de Israel, que iria submeter todos os povos a Israel. E Jesus não chega apresentando-se como filho de Davi para restaurar o reino de Davi. Jesus chega se apresentando como filho de Deus e chega anunciando o reino dos céus, o reino de Deus. Os judeus ficam indignados e tramam a morte de Jesus. Os judeus poderiam acusar alguém, condenar alguém à morte por apedrejamento, mas eles achavam isso pouco. E tinham medo de condenar Jesus ao apedrejamento, e as multidões que seguiam Jesus e que entraram em Jerusalém no domingo de Ramos, fizessem uma rebelião, e eles fossem acusados de rebelião, e o Império Romano eliminasse judeu e cristão juntos. Então, eles pensam numa morte que só o Império poderia. Eles manipulam um processo para condenar Jesus à morte por crucifixão. Acontece que os judeus não poderiam condenar alguém a ser morto pregado na cruz, porque no Antigo Testamento tem uma sentença forte: maldito todo aquele que morrer dependurado no lenho. Por isso os judeus não se davam o direito de condenar alguém a uma maldição suprema. Mas curiosamente eles poderiam tramar um esquema e recorrer aos tribunais, aos magistrados romanos do Império Romano, para que o Império Romano condenasse Jesus, e aí eles lavariam as mãos e diziam: não fomos nós que matamos. Nós nem podemos matar alguém condenado à morte de cruz. Nós sabemos disso. Quem matou foi o Império. Então, o que está por trás é essa lógica de o rito de Pilatos, depois mais tarde lavando as mãos, já porque os judeus estão tentando lavar as mãos deles e dizendo: o crime não é nosso. Vamos lá? Tu és o rei dos judeus. Jesus respondeu: não como um submisso e um súdito do Império Romano. E Jesus não responde como um submisso e um súdito da imposição dos judeus, mas ele é um julgado, inquirido, que faz uma coisa absurda: responde perguntando. Ai, ai, ai. Isso é grave, né? No tribunal. Ele responde fazendo pergunta. Jesus respondeu, leiam: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Você já me ouviu falar que eu sou o rei? Ou tem um esquema da fake news produzindo provas falsas sobre mim e dizendo que eu disse isso? Entendeu? Você está indo pela onda ou você me ouviu falar? Aqui, Bento XVI tem uma intuição maravilhosa. Sem saber, Pilatos introduzia Jesus como o juiz único e o verdadeiro juiz de todas as causas. Ao perguntá-lo, Pilatos apresenta o senhorio de Jesus. Pilatos recusa-se ao que Jesus provoca, fazendo-lhe pergunta, e fica indignado e aumenta as perguntas. Versículo 35. Pilatos falou: por acaso sou judeu? E confessa a trama. Leia. O teu povo e os sumos sacerdotes
te entregaram a mim. Ah, tá. Então tem um esquema em andamento nos bastidores. Teu povo e os sumos sacerdotes. Tem uma aliança das massas judaicas e da elite religiosa do Templo de Jerusalém, que está submetida ao Império Romano desde o ano 63 a.C. O Império Romano tinha um modo muito curioso de se impor, muito parecido com o que surgiu no mundo depois das atrocidades da Revolução Francesa. Foi recuperado, depois das atrocidades da Revolução Francesa, um novo modo que o iluminismo não fora capaz de acordar. O modo do Império Romano de se impor era: chegava num território, invadia o território e não mexia na prática religiosa. Dizia: olha, essa coisa de religião e de Deus é de vocês com a religião de vocês. Vocês não falando mal do rei, do imperador, vocês não sonegando impostos e não levantando as massas contra o Império Romano, continua a religião de vocês, do modo de vocês, sem nenhum problema. O Império Grego é diferente, como vimos no livro de Daniel. O Império Grego não. O Império Grego entra em Israel, vai em Jerusalém, profana o templo, tira a cortina dos santos e coloca a estátua da deusa Razão no lugar do santo dos santos. É uma abominação assim extrema, dizendo que bobagem. Como o iluminismo tem que tirar a piedade, a devoção do povo e colocar a razão, a inteligência humana, a tecnologia, a ciência, o progresso, o conhecimento humano. Essa era a presunção do iluminismo. O Império Grego tem essa lógica de base na presunção grega. Aqui o Império Romano se comporta de outra forma. O teu povo, diz que Jesus pertence àquele povo, e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Afinal, o que está por trás na indignação tanto do povo, como dos sacerdotes e dos súditos do Império Romano, como Pilatos, afinal, qual é a realeza de Jesus? Em que consiste a realeza de Jesus? Em João, é Jesus que conduz o processo com palavras claras e firmes. Em João, não são os outros que articulam o processo de Jesus, e Jesus é um vítima, um inocente útil. Jesus se destaca. O acusado é que julga. Bento XVI. O acusado que julga com palavras e com silêncios. Porque para as perguntas que o Império Romano faz a Jesus e que Jesus não responde, o silêncio de Jesus impõe uma fúria. Portanto, Jesus fala com palavras e com silêncios, e é Jesus que conduz o processo, porque essa é a diferença. Nós tendemos a ter uma leitura de que Jesus pregado na cruz é fruto da maldade humana e do pecado. É a barbaridade onde a gente pode chegar. É um aspecto, mas está muito longe de ser toda a compreensão do que é a cruz. Bento XVI diz que não, a cruz não é só um movimento da nossa fúria de fraqueza e de pecado, mas a cruz, ela tem dois movimentos maiores do que o nosso, do pecado. A cruz é primeiro, o Evangelho de João, Jesus vai concluindo dizendo: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Então Jesus morre porque Ele oferece a sua vida. Antes, eu a dou por mim mesmo porque vim fazer a vontade, e aí a segunda
qualidade. A oferta de Jesus é primeiro a oferta do Pai. Eu vim a este mundo porque meu Pai me enviou para fazer a sua vontade. Então, a cruz é de verdade o lugar de onde é capaz de chegar nossa violência, nossa maldade, nosso pecado, mas muito para além do poder do mal nosso. E aqui está de novo uma contradição, um paradoxo dificílimo de ser compreendido. Porque aqui na cruz, Jesus prova uma coisa absurda. Deus é o único capaz de tirar o bem do mal. De um ato furioso e violento de nossa recusa a Ele, Deus tira um bem. E Jesus sabe que nós éramos capazes de fazer isso com Ele. Ele se antecipou. Antes que nós o matássemos na cruz por nossos pecados, Ele ofereceu o seu corpo e sangue. Tomem e comam, tomem e bebam, meu corpo e meu sangue, uma nova aliança que será derramada por vós e por todos, para remir pecado. O pecado de vocês que me levam para a cruz é o meu sangue, o único antídoto capaz de matar a força desse veneno e desse pecado. Então a cruz é movimento primeiro do Pai, que envia Jesus, é entrega de Jesus, que ainda não sabemos porquê, vai chegar lá a conclusão do texto, mas é também movimento de nossa fraqueza e de nosso pecado. Que fizeste? Aí, quando Pilatos pergunta, que foi que Jesus fez? Jesus se pronuncia. Quem é Jesus afinal? Qual é a autoridade e o senhorio e a realeza de Jesus afinal? E escutem, porque há um movimento de católicos, de cristãos, de internet, uma cambada de católico de internet que não presta para nada, que não tem uma fé sustentada numa relação de oração e de intimidade com o Senhor, alimenta a sua fé com videozinhos idiotas de 30 segundos, porque não dá conta de aprofundar meia hora com o texto da palavra de Deus e sentar e perguntar: o que é que o Senhor fala para mim? O que é que o Senhor diz comigo? O que é que eu falo com o Senhor aqui? E nós estamos numa superficialidade banal de ter uma relação superficial, um cristianismo de 30 segundos de videozinhos idiotas. É preciso, e essa onda do cristianismo de internet tem usado esse versículo, 2 versículos desse texto de hoje, de forma absurda, que se opõe gravemente ao que o texto propõe. Vamos lá? Não é um enfrentamento fácil, irmã e irmão. Esse versículo, ele precisa... O que Jesus diz nesse versículo 36... eu precisaria de 1 ano para distendê-lo. Vamos lá? Não serei tão pesado assim hoje com vocês. Afinal, hoje é festa de Cristo Rei. Deixe Ele reinar. Vamos lá? Jesus respondeu, bradem: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Olha as consequências. Primeiro, Jesus se apresenta dizendo: sim, Ele tem um reino a que Ele chama de meu. Primeiro, sim, eu tenho um reino, meu reino. Segundo, não é da ordem deste mundo. E é aqui que tem a polêmica e a estupidez da interpretação. Porque dizem certas correntes ideológicas que a pregação da igreja não pode falar dos problemas do mundo, dos conflitos, dos problemas sociais,
dos problemas humanos, dos problemas da relação do homem com a natureza, com a criação, dos conflitos sociais, políticos, econômicos, que dizem, está lá na Bíblia que Jesus fala, meu reino não é daqui. O padre tem que falar de coisas, do barulho das asas e da cor das asas dos anjos. O padre tem que levar a assembleia para ir lá para a tinta das coisas do céu, que o reino dele não é daqui. Isso é uma interpretação absurdamente equivocada. O que Jesus está falando é que, embora o reino dele haja aqui e é instaurado na interioridade de cada um de nós, no Evangelho de João, Jesus vai dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus não é deste mundo, mas ele interfere na ordem das coisas do mundo. Está claro? Mas não é daqui. Qual é o critério para saber se o reino de Jesus, em que consiste, qual é a natureza do reino de Jesus? Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam. O critério para saber, eu vou citar a fonte, vocês leiam e aprofundem e depois podem me enfrentar, não tem problema não. O Evangelho, o livro Jesus de Nazaré de Bento XVI tem um capítulo todo dedicado sobre o Evangelho da Boa Nova do Reino de Deus, em que ele traça um panorama maravilhoso. Pelo amor de Deus, não é coisa para ler assim correndo, é coisa para você, eu costumo até tirar cópia do texto, do livro, e ficar riscando e rabiscando e leio e releio o ano inteiro este capítulo de Bento, porque Bento faz uma análise histórica de como esse conceito reino de Deus sofreu ao longo da história muitas interpretações, acréscimos e mutilações, de como as pessoas, mesmo a igreja e movimentos dentro do cristianismo, dentro da igreja, como as igrejas que surgiram rompendo com a comunhão católica, e cada uma passou a interpretar de modo próprio o que é o reino de Deus, e como para Bento, a mutilação, o acréscimo ou corte de qualquer coisa sobre o reino de Deus que não é segundo a revelação bíblica, é que causou o caos que nós temos hoje no cristianismo no mundo. Porque é daqui que vem o problema. Jesus diz que o critério para entender a ordem das coisas do reino dele é que no reino dele não tem guardas lutando. Portanto, a bancada da Bíblia e da bala que nós temos lá em Brasília, ela jamais representa Jesus e o Evangelho de Jesus. Jamais! Jamais! Porque os guardas de Jesus são guardas que não lutam, que são servos, ao invés de, são mártires, morrem, mas não matam. Está claro, minha gente? Está claro? Não estou perguntando se você concorda comigo, eu não tenho o menor apreço, a simpatia sua comigo por falar isso. Isso aqui é uma obrigação minha e um dever meu de te falar isso, porque tem quem está te falando muita, mas muita coisa perversa e tirando você da centralidade da relação com o senhorio de Cristo. Tem gente que está tirando o senhorio de Jesus da sua vida para pôr o senhorio das ideologias. A igreja passou por isso violentamente com os movimentos de esquerda, que tentaram garantir o reino de Cristo aqui na terra pela cor vermelha, e agora tem quem quer garantir as coisas aqui na terra pelo punhal verde e amarelo. Nem o vermelho da esquerda e nem o verde e amarelo da direita representa o reino de Cristo, porque a arma é violenta. Está claro? É violência. Está claro? Onde houver gente lutando de forma violenta, dizendo que representa o nome de Jesus, a ofensa que você faz ao seu primo, sua prima, seu amigo lá no grupo da família, porque por causa das correntes ideológicas, seu colega de trabalho,
a agressividade e violência sua, tendo prazer em mandar desaforo, esse desaforo para falar da religião e da fé de Jesus, ele não representa Jesus. Pode dar o resultado que for, mas ele não representa Jesus. Está claro? Está claro? Você pode recordar, na hora da prisão de Jesus, Pedro foi o primeiro a pensar que era possível, como os zelotes, que era um movimento revolucionário que tinha dentro do judaísmo do tempo de Jesus, os zelotes achavam que tinha que pegar em armas mesmo. Pedro provavelmente pensou, não, nós vamos ter que ceder ao movimento dos zelotes, e tirou a bainha e cortou a orelha de Malco. Jesus falou, guarda tua espada na bainha, Pedro. Não tem arma que garanta o meu senhorio. Está claro, gente? Não tem arma. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus guardas lutariam, mas para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então, de onde é o reino de Jesus? Em que consiste a realeza de Jesus? Uma síntese de Bento XVI. A realeza de Jesus contrasta definitivamente com a realeza dos reinos deste mundo. A realeza de Jesus não tem nenhuma necessidade do uso da força. Não se sustenta em processos habituais que precisa de muito dinheiro ou de picaretas no sistema da inteligência da justiça para passar o seu processo na frente e deixar outros que estão esperando mais tempo, porque não tem a influência sua para que acelere o processo. Está claro? A realeza de Jesus não se sustenta por esse tipo de processo, porque não depende de ação política, nem polícia, nem exército, nem arma, nem caneta. A realeza de Cristo é uma realeza escatológica, que finca hoje, agora. A realeza de Jesus não é espada, a realeza de Jesus é a cruz. Durante muito tempo nós misturamos a força da cruz com a força da espada, e elas não dialogam, elas não se conversam. A realeza de Jesus finca no chão deste mundo e derrama um sangue de purificação para aqueles que foram vítimas da violência, tanto para aqueles que foram violentos sem o saberem, achando que faziam coisas boas, fazendo o mal. A realeza de Jesus é uma realeza que, fincado na cruz, a cruz no chão e pregado lá o seu corpo, inaugura uma intervenção de Deus que recapitula todas as coisas que aconteceram antes, todas as coisas que envolviam aquele momento da história, e a realeza da cruz fincada no chão com o sangue de Jesus derramado inaugura a ação divina que vai até a infinidade e o eterno. Por isso, esta realeza não recorre à violência, reina pela aceitação da vontade do Pai, reina pela aceitação da vontade de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Os que acolhem o envio do Verbo de Deus se fazem servos de Jesus, não com armas na mão, mas como servas e servos de um amor que é capaz de enfrentar as potências da morte. Olhe para a cruz. E olhe para as armas nas quais você tem colocado confiança e pensado no poder de suas armas. Hoje um grande poder, uma arma poderosa que nós usamos na sociedade moderna é, no ambiente do trabalho, no ambiente da família,
Assim que eu descubro uma podridão sua, é minha arma para controlar você e dominar você do jeito que eu quiser, até onde eu quiser. Não é? Esposas e esposos que judiam um do outro a vida inteira porque diz: olha o que você já fez. Olha o que você já fez. Recorda a podridão que você foi lá. Finca o tempo inteiro uma espada no coração da esposa, do esposo, recordando da fraqueza dele, da queda dela, da queda dele. Isso existe? Então, essa arma, ela não é a da cruz, ela não é da sabedoria, ela não é da inteligência da fé. Esta arma que corrói a honra do que nós somos, ela não corresponde ao que vem agora, que é a confissão mais bela que o texto apresenta. Quando Jesus diz: o meu reino não é daqui, Pilatos diz a Jesus, versículo 37, aqui está o nó. Pilatos disse a Jesus, bradem: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Espere lá. Você, rapaz, que fica rotando toda hora que você é rei, porque todo mundo que precisa dizer toda hora que é rei, é porque não tem autoridade, né? Pode até ter poder, mas não tem autoridade, não é? Não é? Todo mundo que precisa toda hora dizer, olha com quem você está falando, é exatamente porque não tem autoridade nenhuma. Pode ter até poder, pode ter arma na mão, pode ter exército, pode ter capacidade de infiltrar nos esquemas e fazer alguém te causar desgraça lá na frente, mas autoridade nunca vai ter. Jesus está dizendo para Pilatos isso. Você tem esquemas. Você diz, eu sou rei. Quanto a mim, Pilatos, vamos ver? Vamos visitar a fonte da realeza de Jesus. Vem agora. Desça à profundidade do poço da realeza de Jesus. Vem agora. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pronto. Aqui de novo está o... Precisaria de 1 ano para aprofundar esse versículo aqui. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. O que é a verdade? Vai perguntar Pilatos, e Jesus vai silenciar e não responder. Porque para Jesus, a verdade não é o que é para nós. Nós estamos dominados pela sociedade do uso desse versículo em João: conhecereis a verdade vos libertará. Olha, a verdade que me liberta da cadeia é a mesma verdade que me manda para a cadeia. Não é não? Da justiça. Aqui, a verdade não é uma justiça em protocolos e tribunais humanos, susceptíveis de interpretações, de patrocínio, de financiamento para se descobrir lá na frente, ou o poder pistolão de nomear ministros e juristas que façam o movimento inverso e que me livre. Aqui não é essa lógica, não. Conhecereis a verdade. A verdade para nós cristãos, de novo Bento XVI, para nós, a verdade não é doutrina. A verdade para nós não é norma. A verdade para nós, minha gente, não se assustem com o que eu vou falar, para nós católicos, a verdade não é nem a letra do que está escrito aqui. Porque quando nós abrimos esse livro apresenta-nos uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. A verdade para nós é uma pessoa, é Ele. Ele mesmo disse a Tomé na última ceia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, para nós a verdade não é doutrina, não é livro, não é versículo. A verdade para nós é alguém com quem nós nos relacionamos, que dá-se a si em derramamento para falar para nós quem é Deus.
O que é a verdade? A verdade, diz Bento, maravilhoso o texto de Bento XVI. A verdade, diz Bento, tem uma coisa que eu preciso dizer. Bento XVI diz que tem alguns versículos na Bíblia que você só entende se recapitular tudo o que Jesus fez e faz, e é o tudo de Jesus que Jesus fez, falou, realizou, que vai esclarecer aquele versículo. Então, ele diz, é só no conjunto do todo ser e agir de Cristo que se alcança a compreensão do que é a verdade. E diz Bento, para nós católicos, a verdade por excelência é o nome de Deus que Jesus pronunciou. Deus é amor. Essa é a verdade. Deus ama. E quem ama, respeita a liberdade de ser recusado. Quem ama não se impõe. Quem ama não usa de violência. Aquela doutrina estúpida do espiritismo, ou pela dor ou pelo amor, não. Para nós cristãos católicos, é ou pelo amor ou pelo amor. Ou pelo amor até na dor, mas será única e sempre permanentemente no amor. Amém? Amém. Reage. Vai. Brada. Palma para Jesus. Vai. Palma pro Senhor. Palma para Jesus. Palma pro Senhor. Critério fundamental da fé, para que triunfe em sua vida o senhorio de Cristo. Triunfe em sua vida o senhorio de Cristo. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz, e não escuta a voz das correntes ideológicas, manipuladoras e criadoras de gente infeliz e torcendo pela desgraça do outro. E dizendo que nós só seremos uma pátria, uma nação feliz quando eliminar esses ou aqueles. Não. Esse não é critério e jamais será critério de alguém que é de Cristo. O triunfo de Cristo passa não pelo que você fala sobre a verdade, mas pelo que você escuta. Quem é da verdade, escuta a minha voz. O critério fundante é o da escuta, não é o da fala, não é o do discurso, mas o da submissão em tudo que eu faço e vivo. Eu pergunto aquilo que a gente chama na teologia fundamental, é a pergunta fundamental. Em tudo que você vive, qualquer decisão, qualquer ação, pergunte a Jesus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça diante dessa criança me dando trabalho, dessa esposa me cansando e me esgotando, desse marido me irritando, me cansando e me esgotando? O que é que o Senhor quer que eu faça diante dessa família que me dá tantos desafios e trabalhos? O que é que o Senhor quer que eu faça diante do trabalho e da profissão minha? E o Senhor vai dizer a você que a porção sua de ser alguém que escuta a voz dele, a porção sua é pequena. Vinde a mim todos vós que estáis cansados de carregar pesado fardo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quanto a você, eu te peço somente que você seja pitada pequena de dose de amor no mundo, sal da terra e luz do mundo, dosagem pequena, do tanto que te é possível hoje. Sal demais estraga a comida e a saúde, luz demais cega, não é? A dosagem é pequena. Ser sal e ser luz é ser aquela dosagem hoje nesse casamento, a dosagem de honestidade hoje no balcão do meu trabalho, que ninguém está vendo, ninguém tem noção, mas o Senhor é que está dizendo para mim: vá pelo caminho da retidão, da honestidade, da sinceridade, da honra.
Essa é a dose do ser da verdade, é ser da escuta da voz do senhorio de Cristo. Está claro? Isso, irmã e irmão, impõe para nós alguns desafios escancarados. E eu termino com uma frase, com a palavra bonita de Bento XVI sobre isso. Que deverá ser agora nossa forma de conduzir nossa vida depois que Jesus se apresenta como Senhor, senão que o seu senhorio não é outro senão o senhorio da cruz? O seu trono é a cruz, sua coroa não é de ouro e diamante, roubada dos países para onde o exército imperador foi roubando riquezas e trazendo para colocar na cabeça do rei e do imperador. Sua coroa é de espinhos, o seu manto é manto de feridas, de sangue, de escarro, de humilhação. Esse é o senhorio de Cristo. E nós só abraçamos e acolhemos o senhorio quando escutamos isso, e diz Bento, e é a escuta deste senhorio de Cristo no trono da cruz deve gerar em nós 3 movimentos: descobrir que agora é tempo de conversão, agora é tempo de penitência e corrigir as rotas erradas da minha vida, mas agora é tempo de uma grande transbordante alegria. Até a cruz, e é a partir deste centro, a cruz, que se juntam os diferentes aspectos aparentemente contraditórios, e só a cruz é síntese do senhorio de Cristo, da realeza de Cristo, porque aqui Ele dá-nos o nome definitivo de Deus. Deus é amor, amor que dá-se a si em perdão, para operar a reconciliação e o abraço de restauração das relações machucadas e feridas pelo pecado. Amém. Incline a sua cabeça. Põe-se na presença desse senhorio e desta realeza de Cristo e peça para Jesus reinar na sua vida. Reinar na sua escuta e na sua forma de submeter ao que Ele lhe indica, no comportamento, na moral, na ética, nas atitudes, nos sentimentos, nos pensamentos, nos desejos, nas ações. Fale para Ele que você deseja, que você anseia, que Ele reine sobre você como Senhor de tudo, em tudo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro pediu estar, porque Ele vive. Fiquemos de pé.
porque Ele vive. Eu posso crer No amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Deixa a folha no banco, estenda as mãos aqui para a cruz. Eu bem sei, eu sei o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Estenda suas mãos para a cruz de Jesus, reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, O seu reino O seu reino é o único verdadeiro, é o único verdadeiro, que não passa, que não passa, que não será vencido, que não será vencido, derrotado derrotado por nenhuma força, por nenhuma força, porque a força do seu reino porque a força do seu é a reino força do amor, é a força do amor, que tudo vence, que tudo vence, que tudo supera, que tudo que supera, tudo transforma. que tudo transforma. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por se revelar assim, por se revelar um assim, Senhor e Rei um Senhor e Rei do universo, do universo, da minha vida, da minha vida, de todo o meu ser. de todo o meu ser. Eu acolho, Eu acolho, eu aceito eu recebo e me submeto e me submeto livremente livremente ao senhorio ao senhorio do Senhor. do Senhor. Reina, Senhor, Reina, Senhor, dentro de mim. dentro de mim. Põe a mão no coração. Reina em meu coração, Reina em meu coração, em minha alma, em minha alma, em minha inteligência, em minha em inteligência, todo o meu ser. em todo o meu ser. Reina, Senhor, Reina, Senhor, nas minhas ações, nas minhas ações, nos meus sentimentos, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nos meus pensamentos, na minha família, na minha família, nos meus empreendimentos. nos meus empreendimentos. Reina, Senhor, Reina, Senhor, nas minhas conquistas nas minhas conquistas e até em meus fracassos. e até em meus fracassos. Seja o único Senhor Seja o único Senhor a reinar a reinar soberanamente em soberanamente tudo da minha vida. em tudo na minha vida. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Dirija quem está do seu lado um abraço e diga com todo vigor que o Senhor reine em sua vida